Graça e paz. Quero levar a você, através da palavra de Deus, uma palavra que pode mudar a sua vida, mudar a sua visão. Nós queremos que você cresça na graça, no conhecimento e no temor do Senhor nosso Deus. O tema dessa mensagem é navios que se quebram em Ezion-Geber. O texto base está em 1 Reis, capítulo 22, versículo 49. Está escrito: E fez Josafá navios para Tarsis, para irem a Ofir, por causa do ouro. Porém não foram, porque os navios quebraram em Ezion-Geber. Quando nós analisamos esta questão, estes navios podem muito bem representar ideais da vida, projetos, planos, esperanças, expectativas do coração, desejos, anseios, trabalho, muitas coisas. Quem já não foi assaltado, impactado, abatido com algum ideal, uma esperança ou um trabalho que ruiu diante do inesperado? Quantas vezes nós não somos surpreendidos com o inesperado batendo à nossa porta, uma situação que nós não prevíamos? Quando Josafá decidiu construir estes navios para buscar ouro, ele jamais pensou que estes navios iriam naufragar. Toda vez que eu e você, meu irmão, também temos um sonho, um projeto, um ideal, nós nunca imaginamos que eles podem se ruir, que eles podem ir a pique. O que deu errado? Onde estava a falha? Presta atenção. Você, meu irmão, talvez, assim como Josafá, possa estar esperando ir para Ofir. Ofir é uma cidade que fica situada a sudoeste ali da Arábia. Você pode ter um projeto como ele tinha, de buscar ouro, de buscar uma nova visão de vida, um novo trabalho, mas construiu com tanto zelo este rei, com tanto carinho. Mas infelizmente, meu irmão, não é porque a gente tem carinho, não é porque a gente anseia, não é porque nós queremos que as coisas funcionem, que elas irão funcionar. Os mesmos, olha, se quebraram a caminho do grande projeto. Quando nós olhamos a Bíblia, em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 35 ao 37, diz assim, olha: Depois disto, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu iniquamente. Aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis, a fim de trazer o que? Olha, o ouro. Mas o que eu quero que você foca? Fizeram os navios em Ezion-Geber, porém Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: olha, porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor destruiu as tuas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Olha bem, o que Deus está falando para ele? Porque você se aliou com Acasias, o seu projeto não vai dar certo. Então, meu irmão, a primeira coisa que você tem que focar na sua vida é: Deus está com você nesse sonho, nesse projeto, nessa empreitada? Você está se aliando com as pessoas certas para fazer com que esse projeto dê certo? Porque se você não estiver, você corre um grande risco do seu projeto talvez nem sair do papel. Em 2 Coríntios, capítulo 6, no versículo de número 14, está escrito: Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão há entre luz e as trevas? Então, meu irmão, nós não podemos compactuar com quem não tem visão do céu, com quem não tem uma vida de intimidade com Deus, com quem não tem nada de Deus na vida. Você vai fazer com que o seu projeto naufrague. Então o que eu quero que você entenda? Meu irmão, quanto mais você se aproximar de Deus e de pessoas de Deus, melhor a sua vida será. Mas entenda uma coisa, isso não significa isenção de problema, imunidade espiritual.
que eu quero que você entenda? É o que Jesus disse em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então é isso que eu quero que você foque. Não entre, meu irmão, em negócios que você não conhece. Esse é um outro princípio. Para mim e para você. Nós não podemos entrar em negócios que nós não conhecemos. Porque está dando certo para o fulano, não significa que vai dar certo para mim. Porque está dando certo para os outros, não significa que vai dar certo para mim. Presta atenção. Em 1 Reis, capítulo 9, no versículo 26, diz assim: fez o rei Salomão também naus em Ezion-Geber, que está junto a Elate, na praia do Mar Vermelho, na terra de Edom. Agora, olha para você ver. E fez, aqui, olha, Salomão construiu no mesmo lugar, em Ezion-Geber, e fez as suas naus. Isso, e ele foi. Esse lugar fica na região do Golfo ali, Golfo Pérsico. Agora, analisa comigo. Salomão fez, foi, buscou, conseguiu, teve sucesso. Não significa que Josafá ia ter. Principalmente porque ele fez aliança com Acasias, um ímpio. Meu irmão, o que eu quero que você entenda? Talvez você está olhando alguém que abriu uma pizzaria e você está dizendo: olha, esse cara está ganhando dinheiro, eu vou abrir uma também. Olha, esse cara montou uma oficina mecânica e ele está ganhando dinheiro, eu vou montar uma também. Olha, aquele rapaz ali montou um restaurante, ele está ganhando dinheiro, eu vou montar um também. Olha, não é porque está dando certo para eles que vai dar certo para você. A primeira coisa que você tem que fazer é pedir orientação de Deus, orar ao Senhor, buscar no Senhor para ver se é da vontade de Deus que você também parta por esse princípio. Porque, meu irmão, talvez aquilo é para aquela pessoa. Então, isso há tempo para isso. Presta atenção. Em Neemias capítulo 1, as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã. Eu quero focar com você aqui, olha, o mês de Quisleu. Pastor, o que significa isso, o mês de Quisleu? Entre meados de novembro e dezembro, Neemias tinha um projeto, ele tinha um sonho. Ele queria reedificar, reconstruir Jerusalém. Jerusalém estava dividida, aliás, dividida não, destruída, arrebentada. O túmulo dos seus pais estava revirado e ele queria reedificar. Então o que ele vai fazer? Ele vai orar ao Senhor. Ele vai buscar em Deus uma resposta, uma solução para o problema dele. E o que nós encontramos aqui? No mês de Nissan, no capítulo 2, no versículo 1. O rei que governava era o rei Artaxerxes. Nomezinho complicado, mas é isso. O mês de Nissan representa aí no calendário judaico meado de março para abril. Em meados de novembro e dezembro, ele tinha um projeto. 4 meses depois, isso em março, abril, Deus falou com ele: vai lá, porque eu vou te abençoar. Olha o tempo que ele passou orando, olha o tempo que ele passou buscando Deus para ver o seu problema solucionado. Meu irmão, então o que nós temos que focar? Você é um homem de Deus, eu estou falando a uma mulher de Deus agora. Olha, o que você tem que entender, meu irmão? Não é porque está dando certo para os outros que vai dar certo para você. Busque uma saída em Deus. Vá aos pés do Senhor. Veja com Deus se Ele está com você naquele projeto ou não. Porque um projeto onde Deus não é convidado para estar, ele está enfadado ao fracasso. E quando eu olho para isso, não posso esquecer do que o apóstolo Paulo diz aos Romanos, no capítulo 8, no versículo de número 14, onde ele diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então o que eu tenho que focar, meu irmão? Jesus foi para o deserto, mas ele foi guiado pelo Espírito Santo. Venceu o diabo no deserto, mas ele não tomou uma decisão de si, ele foi direcionado, o Espírito Santo o guiou. Está lá em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1. Então o que nós temos que focar?
Não toma decisão na sua vida sem a direção de Deus. Porque em Provérbios, capítulo 16, no versículo de número 2, nós vamos ver que a Bíblia me mostra essa questão de direção e de caminho na nossa vida. Olha bem, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Em Provérbios 14, no versículo 12, diz: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Ou seja, ao final deles, o que está esperando lá é o quê? Morte. Provérbios 16, 1: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios do Senhor vem. Então o que você tem que entender, meu irmão? Não toma decisão fora da orientação de Deus. Quando nós olhamos para um homem que também foi levado para o deserto, e ele não foi só. Quem é esse homem, pastor? De quem o senhor está falando? Estou falando, meu irmão, de um homem chamado Moisés. Em Deuteronômio, capítulo 8, olha o que diz a Bíblia: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome. Ele te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus viverá o homem. Mas olha bem o que diz o versículo 2: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos. Então olha para você ver, Moisés foi para o deserto e Deus o orientou. Mas quando nós olhamos um outro cidadão, por nome Elias, ele foi para o deserto, 1 Reis 19, mas não foi levado por Deus para lá não. Ele foi fugindo de Jezabel, que queria matá-lo. E o interessante é que no capítulo 19 ele está falando: Deus, eu quero morrer. Deus, eu não sou melhor do que os meus pais. Tira a minha vida. Poxa, se ele de fato quisesse morrer, era só ter esperado por Jezabel. Ela já não tinha o ameaçado de morte. Eu quero te mostrar o seguinte: o homem, quando toma uma decisão sem Deus, começa a falar besteira, começa a agir de forma errada. Por que eu posso te dizer que ele não foi para o deserto guiado por Deus? Porque no versículo 11, olha o que Deus vai falar para ele: Elias, Elias, que fazes aqui, Elias? Estava onde, irmão? No fundo de uma caverna. Estava lá, no fundo de uma caverna. Então o que eu vejo? Caverna não é lugar de profeta. Caverna não é lugar de homem de Deus. É isso que eu quero que você entenda. Não tome decisão, querido, na sua vida. Não haja sem a orientação de Deus. Eu quero citar esse texto na íntegra para você em 1 Reis 19. Olha bem: disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Sai da onde? O contexto é o 9. Ali entrou numa caverna. 1 Reis 19. Deus está falando: oi, sai daí. Caverna não é lugar de profeta. Agora analisa, meu irmão. Eu quero entrar agora nessa mensagem com você, te fazendo uma pergunta: o que pode quebrar um navio? O que pode fazer com que o navio possa naufragar? É aqui que eu quero que você medite comigo. Primeiro ponto: ventos contrários, força externa. Olha para você ver o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, diz: porque chegando nós a Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Vento contrário, força externa. Pessoas que vão tentar fazer você parar. Pessoas que vão vir contra a sua vida. Pessoas que vão tentar fazer você desistir. Pessoas que vão soprar contra mesmo. Meu irmão, a coisa mais difícil é você remar contra a maré, é você andar contra o vento, exercer uma força ali maior. Não é fácil.
exige muito. Olha, quando nós chegamos a Macedônia, não tivemos alívio. Por fora, combate. Quantas pessoas estão dizendo, você não vai vencer, você não vai conseguir, desiste, entrega os pontos. Não podemos fazer isso. Em Gênesis capítulo 4, versículo 7 diz: se procederes bem, não é certo que serás assim. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Força contrária, olha bem, o pecado está à porta e ele está tentando o quê? Entrar. E você tem que fazer o quê? Resistir. Quando eu cheguei lá, olha, luta por fora, força externa, tentando fazer o meu navio afundar. Pecado está à porta, meu irmão, mas você pode dominá-lo. Você pode vencer o desejo, você pode vencer essa força que está te impelindo, te impulsionando para o erro. Você pode. Então a primeira coisa que eu vejo que pode fazer com que o navio afunde, vento contrário, ventos fortes podem virar o seu navio. Nós lembramos muito bem do caso da família de Jó. Quando o vento bateu contra os 4 cantos daquela casa, a casa dele caiu, o navio dele afundou. Meu irmão, em nome de Jesus, eu quero que você entenda isso. Tome cuidado com os ventos contrários, com a oposição. Num todo, a oposição não é ruim. A oposição até que é boa, porque ela faz com que eu e você venhamos a andar de forma cautelosa, que nós venhamos a nos andar assim precavidos. Resista. Em 2 Samuel capítulo 11, Davi, olha, num certo dia, num tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi vai ali para a sacada do palácio. Quem ele vê? Batseba tomando seu banhozinho. Olha só, questão externa, mas que ele abriu a janela da alma pelos olhos e deixou o pecado entrar. O navio de Davi afundou, porque ele perdeu a alegria da salvação, e as consequências do pecado lhe sobrevieram e atingiram também a sua família. Aminon comete o incesto, Absalão vai e mata Amnon. Então, meu irmão, em nome de Jesus, não deixa os ventos contrários afundar o teu navio. Em segundo lugar, pastor, o que mais pode então, pastor, afundar o meu navio, a minha vida, o meu projeto? O que pode dar errado? O peso do navio, o que está dentro do navio pode fazer com que ele afunde. Você já deve ter visto, meu irmão, em várias reportagens, nos rios amazônicos, até mesmo em Copacabana, se não me falha a memória aqui, não vou me ousar a dizer com precisão o local, mas um navio, uma embarcação de médio porte, que naufragou, excesso de peso. Quantos navios, barcos, embarcações nós temos visto aí afundando por falhas na estrutura? Mas eu quero focar aqui agora a questão peso. Se você estiver levando carga demais, seu navio pode afundar. Mas preste atenção, olha o conselho que o autor aos Hebreus nos dá. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Presta atenção, desembaraçando-nos de todo o peso desnecessário. Então o que nós temos que ver? Meu irmão, você está levando uma carga que não é sua, você está levando um peso que não é teu. Isso mesmo, e você precisa se livrar dessa carga o quanto antes. E olha como o Senhor Deus é maravilhoso, quanto Ele é bom para as nossas vidas. Olha o que diz a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 11 de Mateus, no versículo 28 diz: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha que coisa tremenda. Deus nesta hora, querido, Ele quer tirar o peso, Ele quer tirar tudo aquilo que tem feito com que a sua viagem seja prejudicial. Em nome de Jesus, é hora de você se desprender das coisas deste mundo.
se desprender daquilo que tenta fazer com que você venha naufragar. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Meu irmão, você vai suportar essa crise, mas em nome de Jesus, não dê carona para quem está fugindo de Deus. Não leve um sobrepeso, uma sobrecarga. Em Jonas capítulo 1:5, Jonas estava naquele navio indo para Tarsis. Tarsis é uma cidade situada na Espanha. De onde ele estava até Tarsis, 1 ano de viagem de navio, fugindo da presença de Deus, fugindo daquilo que Deus tinha determinado para ele. Meu irmão, pessoas que vão na contramão dos sonhos podem acarretar grandes prejuízos. Você lembra da tempestade que veio contra aquele navio? Os marinheiros pegando carga e jogando fora. E quem que era o culpado? Jonas. Quantos prejuízos você já teve na sua vida e que a culpa não foi tua, mas foi das pessoas com as quais você se associou. Você não pediu orientação de Deus, se associou com elas. E o prejuízo veio. Você fez sociedade, abriu um negócio com uma pessoa, você achou que aquela pessoa era honesta, só te deu prejuízo. Meu irmão, em nome de Jesus, você vai se levantar, você vai se reerguer novamente. Esse problema que você enfrentou ou que está enfrentando não vai te destruir, muito pelo contrário, ele está te amadurecendo agora. Você está adquirindo maturidade e experiência. Preste atenção nisso. Toma cuidado para você não estar colocando no teu barco, na sua vida, alguém que está fugindo de Deus. Toma cuidado, porque você pode ter prejuízo, como aqueles marinheiros tiveram prejuízo por Jonas estar naquele navio, naquele barco. Olha bem, o nosso problema é que a gente fica tentando ajudar pessoas que Deus está tratando com elas. Eu vou ajudar fulano porque fulano está sofrendo muito. E talvez, meu irmão, aquele sofrimento é Deus tratando com a pessoa. E você fica com peninha, e você fica com dó, e você fica todo sensibilizado. E aí você vai pegar essa pessoa que Deus está tratando com ela e vai pôr no teu barco, no teu navio, na tua casa. Porque eu estou falando aqui de forma simbólica, de forma figurada. E você vai comprometer o teu projeto de vida. Então o que eu quero dizer para você? Meu irmão, em nome de Jesus, tenha discernimento. Não tenha pena de quem está caído, porque ele não está lá por acaso, não. Ele não caiu sem ser avisado, não. Ele não caiu sem que as pessoas o advertissem, não. Em 1 Samuel capítulo 16, Samuel estava morrendo de peninha de Saul. Ai, pobrezinho do rei, porque o rei é muito gente boa, ele é muito meu amigo, ele sempre me dava uma grana, esse cara era bom demais. Olha o que Deus vai falar para ele. 1 Samuel 16:1, ele vai dizer: Samuel, até quando você terá pena de Saul quando eu já o rejeitei? Até quando, meu irmão, você vai ficar tendo peninha, dozinha, quando Deus já rejeitou aquela pessoa e está tratando com ela? Nós precisamos entender isso, gente. Você, meu irmão, não está dormindo, não está comendo, não está se alimentando. Teu filho está chegando 3, 4, 5 horas da manhã em casa e você não está dormindo, meu irmão, minha irmã. E o dono do problema não está nem aí, ele está no porão do navio dormindo. Em Mateus 6,27 diz: quem dentre vós, por mais ansioso que seja, possa aumentar um côvado da sua estatura em todo o decorrer da sua vida. Eu quero dizer para você, meu irmão, em nome de Jesus, você não deve levar uma carga que não é sua. Olha bem, a ansiedade, você não dormir vai resolver o seu problema? Você não se alimentar vai resolver o teu problema? Você brigar com os outros vai resolver o seu problema? Então, meu irmão, faz o seguinte: descansa no Senhor, descansa em Deus, descansa nele. Deus tem o melhor para você. Em 1 Pedro capítulo 5:7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós temos um Deus que cuida da gente. Meu irmão, seu navio está afundando porque você está guardando uma carga
que já deveria ter sido jogado fora há muito tempo. Eu estou dizendo, olha, pastor, o que pode afundar o meu projeto, a minha vida, o meu barco, a minha casa, o meu navio, pastor? Ressentimento, mágoa, raiva, ódio. Ele é prejudicial somente para a pessoa que o sente. Meu irmão, guardar ressentimento é o mesmo que tomar veneno e esperar que o outro morra. Sabe o que a palavra ressentimento significa? Sentir novamente, sentir infinitamente para alguns. É reviver aquela história todas as vezes que você fala. Você já notou que todas as vezes que você fala de uma pessoa, você fica com tanta raiva e ódio que parece que aquilo está acontecendo naquele momento e aquilo já aconteceu há 2 meses atrás, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Eu atendi há um tempo atrás uma pessoa no gabinete pastoral e ela me confessava dizendo, pastor, eu quero processar, porque eu vou botar para quebrar, eu vou arrebentar, porque não podiam ter falado aquilo comigo naquela ocasião, porque que falaram comigo não tem lógica, porque não sei o que, porque eu tô odiando, porque eu sou uma mulher de Deus e isso não vai ficar de graça, eu vou sair daqui do gabinete agora e vou levá-los na justiça, eles vão ter que se retratar por aquilo que fizeram comigo. Eu disse, irmã, quanto tempo tem isso? Ela disse, deve ter mais ou menos, pastor, uns 18 anos. Eu falei, o quê? Minha irmã, vai te converter, vai tomar vergonha nessa tua cara. 18 anos atrás, e a senhora ainda tá... Ela chorava quando me contava isso, como se o fato tivesse acontecido há 2 horas atrás. Aquilo que é enterrado vivo não morre. Jesus disse, olha, se a semente não morrer, ela não produz. Meu irmão, está na hora de você sepultar essa mágoa. Sepultar, meu irmão. E como é que a gente sepulta a mágoa? Como é que a gente sepulta, pastor, essa angústia gerada por um problema que alguém nos causou? Meu irmão, perdoando. Errar é humano, irmão. Perdoar é divino. Quem não perdoa, destrói pontes que um dia vai precisar usar para passar. Terceiro lugar, meu irmão. O que pode quebrar o seu navio? Isso aqui eu acho assim tremendo demais. E é o que tem em todas as igrejas. Tem esse problema que eu vou colocar aqui agora. Rochedos submersos. Eles podem afundar o seu navio. Rochedos submersos, meu irmão, é o que não se vê. Ele está ali a 40 centímetros abaixo da água, 1 metro, 2 metros abaixo da água. Agora você imagina a ação invisível do mal. Judas, capítulo 1, versículo 12, diz assim: estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, olha só para você ver, banqueteando-se, ou seja, fazendo festa. Você te lembra alguma coisa nas igrejas? Povão lá na festa, botando para quebrar, festa, todo mundo rindo, mas é tudo falso, tudo fingimento. Aquele sorriso, aquela festinha tem um segundo plano, que é arrebentar com a sua vida. Olha só, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem águas impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Olha para você ver, rocha submersa, aquele irmão falso, toda igreja tem. Irmão fingido, tá te dando tapinha nas costas, mas na verdade o que tem na mão dele é um punhal, que ele tá cravando nas tuas costas, no teu peito, aos pouquinhos, para te ver gemer, para te ver sofrer, meu irmão. Ele tá com você, comendo na tua casa, te bajulando, te dando até presente, mas não porque ele te gosta, porque ele quer assistir a tua queda de perto. Mas em nome de Jesus, Deus vai te livrar destes falsos irmãos, e Deus vai fazer com que as escamas caiam dos teus olhos, para que você veja. Mas é o que nós vemos hoje, é o que mais tem. Rochas submersas, irmãos fingidos, falso. Chega lá na igreja, tá no maior repleplé, e pula, e fala mistério, e não sei o que, e é o fogo puro. Mas o dia que esse cidadão morrer, o caixão maior é para a língua e o menor é para o corpo.
2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Preste atenção, meu irmão. Atentando-nos nós para as coisas que não se veem. Vamos prestar atenção naquilo que está meio oculto. Eu sei que o texto aqui está dizendo uma outra coisa. Eu não estou deturpando o texto, não. Eu só estou adequando ele aqui. Nós temos que atentar para as coisas do céu. É isso que Paulo está falando. Para aquilo que eu não estou vendo, mas para aquilo que me espera. É o que Paulo também está dizendo. 1 Coríntios 2:9. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiram ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas eu quero adequar o texto aqui nessa questão que eu estou colocando. Vamos atentar para as coisas que a gente não está vendo. Vamos prestar mais atenção, tanto nas coisas de Deus, evidentemente, nas coisas de Deus, nas coisas que são eternas. Mas toma cuidado, presta mais atenção naquilo que não está ali visível. Mas não é porque você não está vendo que elas não existam. Toma cuidado. Toma cuidado com esses irmãozinhos que estão frequentando a sua casa, está comendo com você no prato, porque amanhã eles vão colocar veneno na tua comida, vão te envenenar contra o pastor, vão te envenenar contra os obreiros, vão te envenenar contra a igreja. E meu irmão, você pode vir a óbito se você não tiver discernimento de Deus. Isso então pode afundar o seu navio. Toma cuidado. Pastor, o que mais que pode afundar o meu navio? Em quarto lugar, uso de material sem resistência para a construção do navio. Meu irmão, você está usando material de segunda? Você está usando material sem valor? Agora presta atenção. Você está com o seu casamento com problema. Você sabe por quê? Uso de material sem qualidade. É isso. Por isso que a sua vida financeira não está legal. Você não está sabendo administrar direito. O material que você está usando é de segunda, terceira. Vai afundar o seu navio. Você lembra aí, ó, quantos prédios não têm caído e casas porque usaram material inadequado na construção? Meu irmão, nós, como servos de Deus, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. E se nós temos a mente de Cristo, meu irmão, nós temos que caprichar no material que a gente usa para construir a nossa vida, o nosso relacionamento. Mas antes de aprofundar mais nisso, eu quero te dar um exemplo aqui. Um pedreiro que trabalhava numa empresa já há mais de 30 anos. Então chegou o momento, o grande dia daquele pedreiro, o dia da sua aposentadoria. Então ele vai até a sala do chefe e fala: chefe, eu queria conversar com o senhor. E ele diz: pois não. Então o chefe puxa a cadeira aí, senta-se, por favor. Ele se senta e diz: olha, chefe, está chegando já o dia de eu aposentar. Eu servi sempre essa empresa, e o senhor sabe que eu sempre servi com excelência. Aí o chefe o interrompe: claro, você é o meu melhor funcionário, poxa. Você nunca se atrasou, você sempre chegou no horário, sempre foi o último a sair das obras. Você é o homem da minha confiança, mas agora eu estou meio triste porque você está querendo aposentar, vai me deixar. Fico triste por um lado, mas feliz em saber também que você merece descanso. Mas olha, eu não vou poder te liberar agora não. Eu tenho ainda um último trabalho para que você faça. E o pedreiro vai dizer: ah, não, chefe, faz isso comigo não. Eu já programei uma viagem com a minha família, eu estou precisando descansar, estou estressado, estou muito cansado, chefe. Olha, você é o meu melhor funcionário, você é meu homem de confiança. Sem que você faça esse último trabalho, eu não libero a sua papelada. Então o pedreiro diz: então tudo bem, começo quando? Amanhã mesmo. E assim então, passados 60 dias, o pedreiro volta à presença do chefe. Mas naquela construção, quando o pedreiro saiu do escritório, ele saiu muito revoltado. E ele então no seu coração diz: ele me paga. E ele usou na construção daquela casa só material de segunda, só material sem resistência. Fiação, parte elétrica da pior qualidade. Tubulação de água, pior qualidade. Sistema hidráulico, o pior. Piso de segunda, porta, tudo com material ruim. Então ele chegou no escritório: pronto, chefe, 2 meses depois está aqui a chave da casa que o senhor pediu para que eu construísse.
Então o chefe disse: não, você foi o meu melhor funcionário, melhor homem que eu já tive, você é da minha total confiança, essa casa é um presente meu para você. Imagine então como que aquele pedreiro ficou. Meu irmão, a raiva nos cega, o ódio tem cegado muitas pessoas e tem feito que elas construam os seus projetos de vida usando material errado, o material mágoa, o material rancor, o material inveja. Meu irmão, cuidado com a casa que você está construindo, cuidado com o barco que você está construindo, porque você vai afundar. Em 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 10 diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém, cada um veja como edifica. Meu irmão, essa base que você está preparando, outras pessoas vão construir em cima dela. Então não faça uma base sem resistência, porque o que determina a segurança de uma casa são seus alicerces. É a base. Não use material de segunda. Quinto e último lugar, e eu quero encerrar essa palavra aqui, olha. Pastor, o que pode fazer com que o meu navio, meu barco, meu projeto, meu sonho afunde? Quinto lugar, falha de engenharia. Vou te dar uma ilustração fantástica que ocorreu no nosso país. Você se lembra da comemoração dos 500 anos do Brasil? Eu vou te lembrar. Quando o nosso país fez 500 anos, Rafael Grega, isso mesmo, então ministro da Cultura e de Esportes do governo Fernando Henrique Cardoso. Esse homem nos proporcionou o maior fiasco da história. Como? Como é que foi? Ele construiu uma réplica de uma caravela de Pedro Álvares Cabral, se lembra? Mas a mesma se quebrou antes de empreender a viagem, dentro das comemorações dos 500 anos do Brasil. Foi botando o navio na água e ele já foi afundando logo na sequência. Olha aí pra você ver. Falha na engenharia. Meu irmão, tem que ser tudo muito bem calculado, tem que ser tudo muito bem medido. Tá faltando, meu irmão, um projeto melhor. Qual é o teu projeto pro teu casamento, pros teus relacionamentos com a sua família, hein? Pensa nisso. Quando a gente fala desses navios, o Titanic, lembra? Em 1912, quando ele naufragou, foi construído por profissionais, por pessoas que entendiam tudo de engenharia. Agora, a Arca de Noé foi construída por um amador, mas o supervisor da obra era quem? Deus. Toma cuidado, toma cuidado. Tem muita gente construindo um Titanic e vai afundar. Eu prefiro construir uma arca sob a orientação de Deus, porque com Deus, é como diz um corinho muito antigo que eu me recordo da minha infância: com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Que Deus possa te abençoar, meu irmão, e que essa palavra prospere no teu coração, e que você não construa o teu navio com material sem resistência. Cuidado com os ventos contrários, com o peso do navio, com os rochedos submersos. Cuidado com o material que você está usando. Cuidado na engenharia. Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você. Senhor Deus, Pai de amor, esta pessoa, meu Deus, que ouviu essa palavra, talvez ela esteja agora construindo um sonho, um projeto de casamento empresarial. Eu não sei qual é, Pai, mas o Senhor sonda e o Senhor conhece. Não permita, Deus, que o teu servo embarque numa canoa furada. Não permita, Deus, que ele dê carona para quem está fugindo da tua presença. Dê a ele agora, Pai, dê aos teus servos neste momento discernimento para tomarem decisões acertadas, decisões corretas. Muito obrigado, meu Deus, por cada vida. Em nome de Jesus, nós ministramos agora uma bênção sobre esta família, em o nome do Senhor Jesus. Amém.